Nesta primeira videoaula sobre sociologia aplicada à educação, nós vamos abordar a questão do referencial teórico, que nós vamos denominar de observatório. Aliás, observatório social é o título do meu livro em 2 edições, o livro o qual está no meu site observatoriosocial.com. Por que observatório? Porque o observatório é um local de onde se vislumbra a realidade sem participar muito dela. Em sociologia, o sujeito que observa, ele está sempre inserido no seu objeto de estudo, que é a sociedade e os fatos sociais. Porém, numa atitude de observatório, a gente busca fazer com que ele seja o mais neutro possível para ser fiel ao que está observando. Nesse observatório, há necessidade da construção de um referencial teórico. O que é um referencial teórico? O referencial teórico é um instrumento através do qual a gente se baseia para interpretar, para conhecer um objeto de estudo. Quando você vai ao médico e apresenta um sintoma, ele tem um referencial, que é o seu corpo, a sua anatomia, a sua fisiologia. E a partir daquele referencial que ele tem diante de si e que ele conhece, ele vai então fazer o estudo, a análise e chegar a uma conclusão. Na sociedade, esse referencial é virtual. Ele tem de ser construído por nós. E assim, aumenta o grau de incerteza do trabalho do sociólogo, porque sociólogos diferentes podem criar referenciais diferentes e, diante da mesma realidade, ter diagnósticos diferentes. Daí a importância dessa atitude de observador, de estar num observatório mais neutro possível, de estar aberto para o que se está vendo, mesmo quando ele nos surpreende, de ter liberdade para pensar, especialmente quando surge a necessidade de atitudes criativas, liberdade para analisar os fatos e, sobretudo, paciência histórica. Por quê? Porque a história é a ciência de feedback da sociologia. Nós tiramos conclusões, porém, só a história é que vai nos demonstrar de maneira cabal e inequívoca se nós estamos certos ou se estamos errados. Daí a necessidade da paciência histórica e da humildade. O nosso referencial, ele parte de alguns princípios básicos. Primeiro, que o ser humano é um ser social, descendente de antigos antropóides, e guarda deles algumas características que são até estudadas por uma ciência vizinha da sociologia, que é a sociobiologia.
Entre essas características, os seres humanos buscam participar de grupos e de organizações, buscam participar da sociedade onde vivem. E nessa participação tentam obter aquilo que a gente chama de inclusão social, que é um instrumento de referencial quando se observa uma realidade. Há inclusão social ou não? Há muita exclusão e nós vivemos numa sociedade brasileira onde a exclusão social se manifesta das mais variadas formas. Outro aspecto do nosso referencial. As sociedades humanas expressam aquilo que está no ser humano, ou seja, o que está em nós, a nossa característica de seres humanos se reflete na sociedade. E esses seres humanos, com as características nossas, quando interagem, vivendo em sociedade, produzem fatos, que nós denominamos fatos sociais. E essas relações são relações hipercomplexas. Daí o cuidado para analisá-las. Daí o grau de incerteza que elas apresentam. Daí a humildade que nós deveremos ter para analisá-las. Os seres humanos em sociedade, é um outro princípio, vivem buscando sobrevivência, melhorar a sua sobrevivência. E para tal, buscam a satisfação de desejos. Há até um filósofo chamado Maslow que categorizou as necessidades humanas, criando uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, que será estudada ao longo do curso. Os seres humanos, em busca sempre de maior sobrevivência, que a gente até poderia chamar de plenivivência, têm necessidade de satisfação de uma série de desejos que o Maslow categorizou e hierarquizou sob a forma de uma pirâmide. Como muitos buscam sobrevivência, satisfação de desejos, de necessidades, surge o conflito. E não há vida sem conflito, não há sociedade sem conflito. E o estudo do conflito, a sociologia do conflito, é um dos elementos básicos da sociologia, que tem sido abordado por vários autores ao longo dos séculos, e que nós vamos abordar de maneira operacional, que vai dar instrumentos para que vocês, diante do conflito, possam atuar. Enfim, o nosso curso de Sociologia parte dessas hipóteses, parte desses referenciais aqui mencionados e tenta trazer para a educação uma contribuição sólida para que se entenda